Olá, então nós vamos falar esse semestre sobre a questão da automedicação. E eu trouxe uma pessoa super especial para conversar aqui com vocês sobre isso. E eu pedi para que ele mesmo se apresente para vocês. Boa tarde, Suzana. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? Muito Obrigado. feliz de ter você aqui Obrigado comigo. pelo convite, né? Mais uma vez. Sim. Bom, eu sou o William, né? Eu sou o William Mello, eu sou professor da Faculdade de Medicina aqui da UFMT, também da Univag, né? E aí eu ministro aulas na graduação, na parte de clínica médica e emergências também. Sou mestre em Ciências da Saúde e, mais recentemente, staff do Serviço de Medicina Nuclear, lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. Bom, eu fico feliz aí pelo convite, vamos ver se a gente consegue, né, esclarecer um pouquinho das dúvidas acerca da automedicação. Se você fica feliz com o convite, imagina eu, então, que fui sua professora no cursinho, aquela época que nós éramos jovens, lembra disso? É verdade. Não, nós somos jovens ainda, por favor. Olha só, por que eu te chamei aqui, que é, assim, para mim, primeiro, motivo de grande honra tê-lo aqui. Eu fico super feliz quando meus alunos lá no curso de medicina, no hospital, mandam fotos constantes. Olha com quem eu estou aqui, eu tenho uma coleção de fotos suas com os meus alunos, né? E a sua contribuição, já agradeço, né, na formação deles. Eles vão para a faculdade e levam com eles, né, o meu carinho. E eu fico feliz de você recebê-los lá também. E eu pedi para você vir aqui hoje porque um dos temas do nosso curso vai ser a importância, é enorme, tá? Da cautela do consumidor, bem como do controle das autoridades de saúde, quanto ao livre consumo de medicamentos. É uma equação longa, né? Muito longa. Bem longa. E eu pedi para que alguns alunos elaborassem perguntas para você, porque eles vão ter que escrever sobre essa temática. Você quer ouvir a primeira delas? Vamos lá. Vamos lá então. Então a primeira pergunta foi a seguinte: qual o maior problema enfrentado por médicos atualmente diante da dependência dos pacientes, principalmente daqueles remédios mais populares, né? E também essa banalização da automedicação. É verdade, antes da pessoa ir para o consultório, para um atendimento, ela já tentou algumas coisinhas? Como é que é? Aqui nessa pergunta ela é bem importante porque ela é robusta, né? Eu acho Sim. que tem várias coisas que a gente consegue extrair através dela. Eu vou tentar separar um pouquinho, né, para a gente poder responder esses quesitos. O paciente, muitas vezes, ele já teve uma situação clínica, por exemplo, uma dor de cabeça, né? Já teve uma cólica, uma dor abdominal, e porventura ele já procurou um médico. Ele já foi ao médico e foi medicado. E naquela situação, naquela ocasião, ele pode ter tomado o remédio na dose certa, ele pode ter tomado o remédio conforme a prescrição, no tempo adequado, né? E cumpriu, e ele melhorou daquele evento. O que acontece é que se ele tem um novo evento de uma nova dor de cabeça, uma nova dor abdominal, ele associa com aquela manifestação anterior e ele se automedica, ao invés de procurar o auxílio do profissional que é mais capacitado a reconhecer os problemas. O grande problema nessa ocasião, nessa situação, é que nós temos o paciente, às vezes, mascarando uma situação clínica que pode ser mais grave. A manifestação da dor de cabeça, ela pode acontecer em várias situações, né? Em situações que pode ser que a gente chama de cefaleias primárias, que pode ser uma situação mais benigna, ou numa cefaleia secundária. Por exemplo, a gente pode ter uma meningite, a gente pode ter uma complicação de uma sinusite, uma sinusopatia, né, levando ao quadro de meningite, e a gente pode ter um rompimento, por exemplo, de um aneurisma, de um vaso, e está sangrando na parede intracraniana, e o paciente banalizar essa situação de urgência e não procurar auxílio no tempo adequado. Então, nós já começamos a ter problemas aí da medicação ou automedicação, né, cruzada, que a gente chama. Né? Então, esse é um grande problema. O outro problema que a gente sabe, no Brasil nós temos pouco da literatura que fala um pouco sobre automedicação e o uso irracional desses medicamentos, né?
Lá em 1983, o OMS já usa esse termo, uso racional de medicamentos, que contempla desde a dose adequada, o protocolo clínico que ele está indicado, o tempo, a racionalização do tempo, né, e prescrito por uma pessoa capacitada, que vai acompanhar o seu fluxo, né, de manifestação de resposta. E aí as pessoas banalizam isso, porque quando não procura um profissional de saúde, ela acha que pode tomar um remédio 2 vezes ao dia, onde na situação ele deveria ser tomado 3 vezes ao dia. Ele acha que pode tomar 1 vez ao dia, e aí no 3º dia ele melhora parcialmente dos sintomas e ele deixa de usar. O grande problema é que esse estudo que foi feito em 2019, foi encomendado até pelo Datafolha de São Paulo, que mensurou aí em torno de 2.300 entrevistados, ele mostra que cerca de 57% dessa população usava antibiótico de forma indiscriminada. E aí qual é o grande problema do uso do antibiótico de forma indiscriminada? A gente começa a aumentar a resistência bacteriana. O que aconteceu nos últimos 100 anos, desde quando a gente descobriu a penicilina, né, a revolução do antibiótico, quando é descoberta a penicilina, a gente começa a ter a redução da mortalidade das pessoas, porque as pessoas antigamente morriam precocemente por infecções banais, né, pneumonias, por infecções, né, por otite, por sinusite, infecções hoje que são banalizadas na clínica desde que tratadas precocemente. Com o advento do antibiótico, a gente conseguiu matar e eliminar essas comorbidades, né? Matar o germe e eliminar as comorbidades. E, obviamente, impactar na mortalidade. As pessoas deixaram de morrer por conta desses eventos. O grande problema do uso desses antibióticos é que as bactérias começaram a criar mecanismos de burlar o efeito daquele antibiótico. E aí, com isso, a gente tem que criar um novo mecanismo de bloqueio, novo antibiótico, e a criação desses novos antibióticos, ela não cursa na mesma velocidade que as bactérias criam as resistências, que eles se adaptam. Entendi. Eles vão se adaptando. Cuiabá é muito quente. Como é que você se adapta a um lugar que é muito quente? Inóspito. Você compra ar-condicionado, um ar-condicionado mais potente. E assim a gente vai criando estratégias para melhorar aquele calor. A bactéria é a mesma forma. Ela vai criar várias estratégias para poder burlar aquele antibiótico. E hoje, nós sabemos que nós não temos uma gama grande de antibióticos e cada vez mais essas bactérias se tornando mais resistentes aos mecanismos, os pacientes estão tendo maior mortalidade ou morbidade. Quando eles não morrem, podem chegar ao óbito, né? Eles ficam com consequências ou sequelas, né, de um tratamento prolongado e aí ele fica internado muito tempo. A ciência consegue acompanhar tudo isso, assim, não acompanhar talvez de conseguir superar rapidamente esses problemas, mas é rápido esses trâmites no que diz respeito ao médico que comunica ao Estado, o Estado que vai requerer, por exemplo, de laboratórios ou de universidades. Isso acontece rapidamente ou é uma coisa mais morosa, mais devagar? É morosa. Até porque, muitas vezes, aquela condição que o paciente estava usando ou automedicando, usando antibióticos ou outro medicamento, muitas vezes o médico não consegue fazer esse reconhecimento direto desse problema e aí existe uma subnotificação. Então, os casos que deveriam ser notificados à nossa agência, que é a reguladora, que é a Anvisa, eles não são notificados nessa mesma velocidade e proporção. E óbvio que a Anvisa não consegue estudar os efeitos colaterais, porque todo estudo, todo medicamento que é liberado, são feitas várias etapas muito protocolares, que demoram um certo tempo, estágio 1, 2, 3, 4, né? Então demora muito tempo para que a gente comercialize o medicamento. E depois que ele é comercializado na população, ainda assim existe um serviço de vigilância desse medicamento para os possíveis efeitos colaterais e efeitos adversos, interações medicamentosas. E aí, muitas vezes, os pacientes não usam só um medicamento, eles usam uma polifarmácia. Uma polifarmácia. Principalmente idosos, né? A gente sabe que idoso acaba usando uma polifarmácia para tratar a hipertensão arterial, o diabetes, que são as doenças crônicas. E aí, quando ele usa um outro medicamento,
né, que seja um analgésico, ou que seja um hipnótico, porque não estou conseguindo dormir, ou mesmo, eu estou gordinho, eu quero emagrecer, e aí a minha vizinha tomou aquele anorexígeno que deixa de comer, pô, deu tão certo nela, Sim, por que não pode dar certo em mim? É. Ela tá lá bonitona, andando, né, no seu Honda Civic, no seu carrão do ano, e por que eu não posso estar magra? Aí as pessoas começam a tomar esses remédios, né, chás milagrosos, que a toda hora a mídia vem aí falar sobre isso, e elas não se preocupam com as interações medicamentosas que Então, mas veja só, você já está entrando na segunda pergunta, já está respondendo praticamente, sabe? E aí já vou pegar esse seu embalo para você responder, que é o seguinte, ó, como tornar a população mais consciente e educada sobre os malefícios dessa automedicação. Aí eu vou até dar um depoimento aqui, sabe? Eu tomei uma dessas, não vou fazer propaganda, não vou falar o nome, né? Mas tomei uma dessas injetáveis para emagrecimento. Uhum. Só que eu fui à médica, ela me fez todos os exames de sangue, fígado, baço, todos os exames normais. Me colocou também com uma nutricionista, a nutricionista me fez uma dieta, eu comecei a fazer exercícios físicos, tanto que emagreci 16 quilos e não recuperei. Parei de tomar a injeção e não recuperei, não voltou. E eu vejo sempre nos noticiários que as pessoas usam, mas recuperam. Porque aí é outro tema de redação, né? A pessoa quer ficar magra, mas ela não quer fazer exercício e quer beber todas, né? E comer desregradamente. Daí ela pensa, eu faço uma cirurgia plástica depois, ou eu... E outros, voltando para o nosso tema, fazem o que você falou. Vai ali na farmácia, compra aquele inibidor de apetite, usa o inibidor que vai ter impacto sobre o organismo dela, mas ela não alcança resultado porque existem outros componentes que devem acompanhar. Minha médica mesmo me obriga a fazer exame de sangue de 6 em 6 meses. Né? Me obrigava quando eu estava fazendo a dieta, exatamente para ver o impacto daquele medicamento no meu organismo. Isso não é automedicação, né? Não, quando você vai e procura o auxílio médico, né? Isso realmente, o seu médico ele está acompanhando com seus exames seriados a sua evolução, sim, né? A gente sabe que o emagrecimento dá pauta para redações, porque tem várias vertentes, já foi tema, inclusive, né? Porque ele dá vertente desde a medicação até o impacto que isso tem social e econômico. Então, né? Mas como tornar a população mais consciente? Pois é. Esse é um grande problema, muitas vezes, quando a gente tem uma indústria, né, que também advoga para a comercialização dessas medicações. Né? E que se não houvesse uma agência regulatória em cima, provavelmente a farmácia ia vender, né, desregradamente horrores. Então a agência regulatória ela vem para reter a receita desses medicamentos, para que force, né, que o paciente procure o auxílio do profissional médico ou mesmo farmacêutico para as orientações adequadas. Nós sabemos que a farmácia hoje é o local mais adequado para a venda dos medicamentos, porque lá existe um farmacêutico que é um profissional de saúde capacitado, né? Ele fez graduação, ele se especializou e ele está capacitado a te orientar os efeitos daquele medicamento em determinadas situações clínicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as agências regulatórias vêm ajudando a gente, né? Retendo essas receitas para que fiscalize a adequada prescrição do medicamento. Agora, nós gostaríamos muito que as redes sociais, né, principalmente aí, né, a gente tem, não sei se eu posso falar, mas o Instagram e toda a rede, né, que a gente tem, o Instagram, o antigo Twitter, que hoje é o X, né, o X, o X, tudo isso coloca a informação que lhe for pertinente, né? Sim. As pessoas acham que publicizar algo você tem que só fazer por mídia de TV e por mídia de rádio. Isso é uma mídia cara. Né? E hoje a gente tem uma mídia mais rápida, principalmente para atingir a população mais jovem, que são essas redes sociais. Sim. Então, acredito que exista e deve existir uma política de governo para que ele acesse com facilidade essas redes. Né? E as informações sejam mais claras também, né? Você acha que a linguagem da medicina, ela interfere nessa... ou não? O que Com você certeza. acha? Eu acho que assim como no direito, né? Quando a gente deixa a coisa muito robusta, técnica,
ela não atinge o seu público-alvo. Então a gente tem que falar naquela linguagem mais popular mesmo. E usar esses instrumentos, essas redes, para poder trazer a informação de forma eficaz. Existe sim uma página do Instagram do Ministério da Saúde, mas ela não é como se fosse um grande artista, né? A Taylor Swift, que acabou de ganhar aí o Grammy, né? Não é acessado pelos jovens. Talvez porque não há uma maneira, uma linguagem, como você acabou de dizer, que fale a linguagem do jovem. Exatamente. Né? Talvez, será que a gente não poderia ter uma estratégia, por exemplo, um artista desses, que seja pago pelo próprio Ministério da Saúde, mas o cara vai lá cantar uma música e vai falar sobre automedicação. Será que isso não teria um impacto para o cara que é jovem? Isso. Né? Nossa, super importante você falar isso, porque na redação do Enem, eles têm que colocar proposta interventiva para solucionar o problema. Né? Então, de repente, o que você está falando é isso. O influenciador, ele não pode ser aquele influenciador apenas para mostrar a banalidade ou a rotina, mas para mostrar aquilo que há realmente de importante, aquilo que há de impacto de um determinado consumo e uma prática, né? Porque, viu, sabe, os alunos me escreveram essa pergunta, mas às vezes eu fico achando, aí eu quero ver o que você acha, e também o pessoal que está assistindo ao vídeo, que vai para o YouTube, pode fazer perguntas, né? E daí eu mando para você, ou você pode responder direto também lá. Veja, às vezes eu acho que a nossa história do Brasil, de precariedade, agora estou lendo o segundo livro, Salvar o Fogo, do Itamar Vieira, e ele tem lá uma situação em que a personagem, ela não tem contato com médicos, porque mora em um lugar muito afastado, e ela está grávida e está com dor de dente. E o dente começa a inflamar, e ela e a mãe, escondidas de madrugada, quando ninguém tivesse acordado ainda, vão até uma árvore, tiram um sulco da árvore e ela coloca em cima do dente para provocar a queda do dente. Então, eu vejo um Brasil que, até um determinado tempo, por precariedade, falta de médico mesmo, recorria muito livremente, né, aos elementos da natureza, para uma dor de barriga, uma constipação, uma cólica, para abortar ou para segurar o filho, para dor de cabeça, para vista, para tudo, eles retiravam da natureza aquilo que poderia salvar, sarar, sanar a doença. Em outro momento, por conta da questão religiosa, essas práticas foram vistas como bruxaria. Exatamente. Ou como coisa de gente ignorante. Então, aquele chazinho que a avó te prepara não serve para nada, mas o remédio da farmácia serve. Só que, de repente, é exatamente o componente do chazinho que aliviou uma dor. Você acha que essa tradição de recorrer livremente à natureza, ela se estendeu para as nossas práticas também de farmácia hoje? Ou você acha que não tem relação? Com certeza. Todo medicamento tem um princípio ativo. E esse princípio ativo, até o chazinho tem um princípio ativo. E esse princípio ativo, ele é constituição, é a base constituinte do fármaco. E esse fármaco, para que ele chegasse à sua fórmula de comprimido, ele passou por vários processos de estudos, onde pesquisadores tiraram o extrato lá da Amazônia, tiraram do conhecimento popular, daquele raizeiro, lembra da nossa época do raizeiro, que ele falava, tem um chá que quebra pedras. Sim. Né? Todos esses elementos da natureza, eles são estudados. E alguns, óbvio, são refutados, porque eles não têm efeito direto sobre aquela doença em específico, mas outros, principalmente, não só fármacos. Eu falo elementos da natureza porque eu falo, às vezes, do veneno da cobra, do veneno do rato, onde a gente pode extrair outros elementos, né, que vão virar medicamentos depois. Então, todo esse princípio ativo, ele é estudado ao longo da história para criar um medicamento. E medicar é a gente passar um conhecimento ao outro através de um princípio ativo também. Então, aquela história lá do chazinho da vovó, do boldo, né, que melhorava os problemas gastrointestinais, tem um cunho também histórico, né, que a gente fala, cultural, e também tem um cunho científico. Você entendeu minha colocação, né? A pergunta é a seguinte:
Se eu posso tomar o chá de boldo, por que eu não posso ir ali e comprar algo que tem o princípio ativo do boldo? Só que, às vezes, o que acontece? Essa prática, até um determinado limite, é aceitável, eu imagino. Exatamente. Não é aceitável quando a pessoa já vai injetar, vai ingerir algo que tenha um poder lesivo maior, ou como você falou antes, mascare um quadro, uma outra situação clínica, né? Uma outra situação clínica, não tenho a terminologia da medicina, né? Mas é grave. Agora, a terceira pergunta é a seguinte: você, como médico, os médicos individualmente, vocês acham que vocês conseguem transformar, mesmo que minimamente, essa situação? Vamos fazer uma analogia. Eu, como professora, eu sei que ninguém gosta de ler, mas um ou outro aluno eu consigo levar para o universo da leitura e passa a ser um leitor contumaz. Você, individualmente, aquele meu outro aluno, individualmente, o médico, individualmente, vocês acham que vocês conseguem alcançar, mesmo que minimamente, uma conscientização dos pacientes? Vocês acham que as pessoas estão abertas a essa mudança de comportamento? Para deixar de automedicar-se, né? De automedicar-se, né? Suzana, eu sempre falo que o agente de saúde, né, e principalmente o papel da figura do médico, ele é o destinatário final, onde chega o paciente. E ele chega ali querendo uma solução para o seu problema. Quando a gente fala, e a gente fala de forma clara para o seu paciente, a gente se preocupa com o tratamento individualizado daquela doença, e a gente também faz o que a medicina fala de responsabilização do ato. Não, o meu ato de prescrever, ele não se finaliza na minha caneta, ou que eu digitei o nome do medicamento e te instruí do que você vai tomar. O ato, ele constitui uma cooperação, porque eu preciso que você entenda sobre o remédio que você vai ter que tomar, a dose, o tempo de tratamento, e eu preciso convencer você que você vai ter que tomar aquele remédio e que ele vai melhorar. O grande problema é que muitas vezes o paciente pode ter um efeito colateral que não foi mencionado, né, pelo profissional, e ele para de tomar o remédio porque houve aquele efeito colateral. Quer um exemplo? Nós temos um anti-inflamatório que melhora as uretrites, aquela inflamação do canal da uretra. Só que ele pode deixar a sua urina avermelhada. E o paciente começa a tomar o remédio e ele fala, piorei, minha urina não estava assim, agora eu estou sangrando. Ele pode achar que está sangrando, está sujando a roupa íntima. E aí ele deixa de tomar o remédio, mas o profissional de saúde não instruiu. E aí ele acha, né, aquela questão, ele acha que o paciente tem a obrigação de saber sobre esse efeito colateral. E não tem. E não tem. E ele descontinua, faz a descontinuidade do tratamento. E essa descontinuidade é muito prejudicial, é deletéria ao paciente, porque ele não vai melhorar. Ele precisa tratar num tempo adequado, usar a dose adequada, né? O que a gente observa hoje, e aí o CFM fala muito sobre isso, e o CRM também, é que na automedicação as pessoas perdem o controle do uso adequado, da posologia correta e do tempo adequado. Então ele não trata no tempo adequado, ele fala, comecei a melhorar no segundo dia, terceiro dia do uso do remédio. Eu vou parar, o remédio deveria ser tomado por 5 ou 7 dias. Porque me deu uma dor de estômago, porque me deu uma cefaleia. E ele descontinua a tomada do remédio. E ele associa com aquele uso do remédio. Outras vezes é outra condição que precisa ser investigada. Então, tomar medicamento e se automedicar é muito arriscado. A gente pode agravar outras condições clínicas. Hoje, o uso indiscriminado no Brasil, por exemplo, dos anti-inflamatórios, que você pode chegar ali e falar, eu tô com dorzinha de cabeça, tem algum remedinho aí? Aí a pessoa, ao invés de tomar só o analgésico, ela vai e toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele pode fazer uma lesão renal aguda, e o paciente, se já tem uma base, né, uma lesão renal básica que ele não conhece, pode agravar essa condição e ele pode ir para diálise. Meu Deus, ele pode morrer por conta disso, né? E ele pode ter um agravamento com o uso desses medicamentos que eu falo que vende na farmácia sem precisar de prescrição médica. Então, a gente precisa, claro, né, envolver a sociedade de uma forma, e nós médicos, de forma particularizada, né, individualizada no tratamento do paciente, tem que ser muito claro com o que ele
quer atingir de objetivo. Eu vou dar um exemplo, porque eu atendia, na minha primeira formação, eu fiz medicina de família, depois que eu fui para medicina nuclear. Na medicina de família, eu atendia na Rocinha e na Maré. São 2 comunidades do Rio de Janeiro. Na Maré, eu tinha uma paciente que não podia ir à unidade básica de saúde, porque ela tinha umas lesões na perna que eram complicações do diabetes que ela não tratou ao longo da vida. E aí nós, como agente de saúde, fazíamos a visita domiciliar. Eu ia na casa dessa paciente, que chamava Dona Joana. Dona Joana chegava lá, a senhora tomou o remédio? Não tomou. Ia só complicando aquela condição daquela ferida que eu não conseguia fechar. A gente cuidava daquela ferida e não conseguia fechar. E Dona Joana ficava em casa sozinha, porque as 2 filhas saíam para trabalhar. Certo. E aí eu falei, como eu vou convencer a Dona Joana que ela precisa lembrar? Porque ela fala, por que a senhora não está tomando? Ah, meu filho, eu esqueço. Eu esqueço. E é natural do idoso realmente esquecer. Sim, com e certeza. não só estou falando de idoso. A gente jovem também esquece de tomar o remédio no horário adequado. A gente, né, e o idoso tem um agravante, porque ele não sabe colocar ali um despertador para lembrar que ele vai colocar, tem que tomar um remédio. Olha, lá em casa alguém tinha que tomar um remédio, acabou uma caixinha, esqueceu de passar a farmácia comprar outra, e esqueceu que tinha que continuar tomando remédio. Pois é, a descontinuidade do tratamento. Imagina a gente que é jovem, na correria do dia a dia, a gente esquece, eu confesso, eu esqueço várias vezes de tomar o remédio, e o horário do remédio, às vezes eu passei 2, 3 horas da tomada. E isso diminui o limiar de eficácia do remédio. E isso causa um malefício, porque eu não vou tratar de forma adequada o paciente. Então, Dona Joana, eu falava, gente, eu sentado naquela condição, teve uma coisa que me chamou a atenção e que me preocupou. Porque quando eu cheguei e eu chamei a Dona Joana, ela abriu a porta para a gente entrar com a minha agente de saúde. O que a senhora estava fazendo? Meu filho estava assistindo televisão. Assistindo a Ana Maria Braga, era de manhã uma visita, né? O que a senhora faz ao longo do dia? A maior parte do meu dia eu fico aqui sentadinha assistindo a minha televisão. E aí me incomodou muito, porque a gente conversando do jeito que a gente estava, a Dona Joana estava com a televisão ligada. Ela não desligou a televisão em nenhum momento, e na nossa conversa, mesmo da consulta, por diversas vezes ela se perdia porque ela voltava para a televisão. E aí o que eu falei? É a televisão que vai ser o meu algoz. Eu expliquei para ela e para a filha, e eu falei o seguinte, a gente vai pegar agora uma folha de papel, era uma folha dessa, e Dona Joana também não sabia ler, ela tem um outro agravante, porque ela não sabia quais remédios ela deveria tomar. Mas eu expliquei a ela, você sabe por que esse comprimido grande branco, por que esse aqui é amarelo pequenininho, por que esse é vermelho, por que esse aqui tem esse formato retangular? Essas formas e as cores dos medicamentos, elas são assim para facilitar quem não sabe ler e escrever. Então, a gente montou um esquema com sol, um pratinho de almoço num desenho e uma lua dizendo quais eram os remédios que ela tinha que tomar de manhã, na hora do almoço e à tarde, à noite. As filhas só voltavam à noite, então à noite ela era medicada porque as filhas lembravam de dar o remédio. Mamãe, você esqueceu, vamos tomar o remédio. Mas e o agravante da manhã e do meio do dia? Aí a gente pegou a televisão, colamos na televisão, na capa da televisão, uma fita com os desenhos e o medicamento que ela deveria tomar. E aí explicamos à filha, você vai passar de manhã, sair de manhã para trabalhar, pega o papel e joga por cima da TV, porque ele vai ficar assim, nesse sistema. Entendi. Porque ela vai ter que chegar de manhã e ligar a televisão, ela vai ligar a televisão e ela vai lembrar que ela tem que tomar aquele remédio. Exatamente. E aí ela passou a aderir à terapêutica. Ai, que lindo! Então foi uma técnica que a gente acabou tendo que utilizar e que é do dia a dia. É particularizar a cada paciente a sua tomada e a responsabilização do tratamento. E a Dona Joana naquele dia entendeu que ela é responsável pelo tratamento. Para que ela ficasse bem, melhor, que aquela ferida do pé dela melhorasse, ela teria que tomar os antibióticos de forma adequada. E ela começou a melhorar. Então esse impacto ele é muito importante. Acabei pegando a sua folha, desculpa. Não faz mal, sem problemas. Então o médico ele precisa sim transferir essa responsabilização aos pacientes. A gente tem que usar os nossos meios de comunicação, todos, para trazer essas informações. Eu sei que muitos médicos, e profissional também de saúde de farmácia, às vezes, ele vira um influenciador. E ele está muito preocupado em lotar o seu consultório, em trazer o tratamento que vai trazer uma benesse com dinheiro, e ele vai lá divulgar aquele produto que ele faz ou aquilo que ele faz de bem.
E ele não se preocupa em trazer essa informação que é tão importante, que é a automedicação. O paciente não pode tomar esse medicamento sem uma orientação e supervisão do profissional de saúde. Porque se você vai lá e tomou um anti-inflamatório e não foi ao profissional de saúde, você não é acompanhado também daqueles efeitos colaterais. Com certeza. Você não sabe a quem procurar ajuda. Se o seu rim começa a piorar, se você começa a ter um sintoma respiratório, que às vezes é do rim, você começa a ter falta de ar, é porque o pulmão está enchendo de líquido, o rim não está eliminando, o seu xixi diminuiu o volume, pode ser uma lesão no rim por conta de um anti-inflamatório e você não procurou auxílio. Então isso é muito importante, você ter o profissional de saúde, porque você vai falar, doutor, depois que eu comecei a tomar esse remédio aqui, mudou isso. E o seu médico já está habilitado, pode ser uma consequência ao medicamento, ao tratamento, nós vamos precisar ver o senhor de volta aqui ao consultório, vamos pedir novos exames, vamos investigar outras causas, né? Muito bem. Ai, William, foi tão bom, né? É sempre bom conversar com você, eu adoro. Queria ser sua aluna, só não queria fazer medicina. Os alunos têm um pouco de terror, eu acho que você está colocando terror neles lá, porque eles chegam na graduação cheio de receios comigo. Ainda bem, é isso mesmo, essa é a intenção. Tem que respeitar esse professor aí, hein? Tá, olha só. Então, assim, eu espero que esse nosso bate-papo surta um efeito grande na redação deles, né? Porque eles vão ter que escrever sobre esse tema. E todo esse bate-papo que eu faço sempre aqui é para que você consiga desenvolver suas argumentações. Sabe que qualquer vídeo do YouTube com especialista na área serve como repertório para a sua redação. Então, talvez você que vai fazer uma redação sobre medicina, sobre automedicação, talvez você não se lembre de um filósofo, de um sociólogo, mas você vai se lembrar lá do canal do YouTube da professora Suzana Luz, que trouxe o professor universitário, que tem graduação, que é especializado e falou sobre automedicação. E aí você pode mencionar os canais de comunicação, você está aqui agora, também o professor William Mello. Tá bem? Já quero aproveitar e convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, Suzana Luz Redação. E qual que é teu Instagram, William? O meu Instagram é wguarnieri. É o William Guarnieri, todo mundo acha, é fácil, mas se quiser achar é o @wguarnieri e aí vai me encontrar lá. Ver você de jaleco, com os alunos da medicina. Vai ver tudo isso. Eu adoro postar uma miscelânea lá de coisas, né, do dia a dia e da nossa prática, do que a gente faz de atividades práticas, né, que é muito bacana. Eu que quero agradecer, viu, pelo convite. Mais uma vez, nós somos parceiros já de longa estrada, né? E eu fico muito feliz de saber que lá no início, né, lá quando as vacas eram magras, eu falo sempre isso, né? Lá nesse início você me ajudou muito nesse processo para chegar até aqui, né? E eu sempre falo, os professores, eles têm esse papel, né? O papel de facilitador, de facilitar o caminho do aluno. E eu falo que a Suzana Luz, né? E aí aqui eu vou trazer para o nosso lado pessoal, foi uma grande amiga que me ajudou, facilitou esse processo, esses caminhos, abriu os caminhos para mim. E a gente vai só continuando, aqui, né? Agradecendo aos nossos mestres, aos grandes mestres. Continue fazendo o seu trabalho, um trabalho brilhante, né? É um trabalho sólido, né? E eu fico muito feliz de saber que cada vez mais os alunos passam contigo e eles vão passar comigo também. Com certeza. Né? A gente está preocupado com essa formação deles. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.